Fala, galerinha, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, 6 de março, 9 e 7 da noite. E vamos falar um pouquinho sobre os mercados aqui, os outros mercados, né? Colocando aqui rapidamente Ibovespa para vocês. Ibovespa fechou com uma barra bem forte, né? Poderia ser uma barra de ignição? Não sei. O que eu sei é que, finalmente, a gente deu uma aliviada nesse RSI que estava lá na casa das alturas do 85, né? Deu uma aliviada boa. A gente precisa, para ter uma continuidade de tendência de alta, alguns recuos, né? Mas isso não me chama atenção, porque a tendência de alta do semanal ainda prevalece. Enquanto não perder essa estrutura aqui, tá tudo certo, tá tudo em paz. Pelo diário, em contrapartida, hoje é um dia importante. Segunda-feira vai determinar o que vai acontecer. Porque a gente teve a primeira agressão, né, que foi na sexta-feira, e a gente pode considerar isso aqui o seguinte movimento. Agora que a gente teve a primeira agressão e fechamos abaixo desse fundo, o que isso pode nos dizer? Que isso poderia ser um boss, logo após o choque. Boss mais o choque, a gente tem uma reversão da tendência do diário. Não significa muita coisa, porque a gente vê que na grande maioria dos movimentos, quando vai fazer essa tentativa da reversão da tendência, a gente tem muitas manipulações dentro do primeiro boss. Então, o dia de segunda-feira, para mim, ele vai determinar, se ele fechar acima daqui, vai falar que toda essa movimentação que aconteceu na sexta e hoje foi a manipulação. Na verdade, não tinha que ser o candle vermelho, né? Tinha que ser o candle verde. Toda essa movimentação, na verdade, foi só uma manipulação de primeiro boss para dar uma continuidade na tendência da alta, tá? Aqui ele capturou bastante liquidez, ele tá em cima desse POI bem interessante para nós, esse POIzinho aqui bem interessantinho. Qualquer pessoa que inclusive comprou aqui no próprio índice futuro, porque tocou a linha de boss do diário, tem que estar com stop aqui abaixo desse POI, porque se perder essa mínima de hoje, a gente vai revertendo esse cenário do diário de alta para um cenário de baixa, tá? Aí vai ter que ter muito mais cautela nas compras. Pelo semanal a gente ainda vai estar de alta, não quer dizer que a gente não vai poder estar comprando, mas a gente tem que ter um pouco mais de cautela e aí vai estar autorizado você tanto a comprar pelo diário quanto a vender pelo diário também. Então é isso que a gente vai ver o cenário. Hoje, segunda-feira, né, é um dia determinante para essa movimentação do dia de hoje. Se a gente for aqui direto já para as nossas regiões, vocês vão ver que a gente já tem muita região vendedora aqui já assinalada, né? Então, os 60 minutos ele é claramente já de baixa, tá? O 2 horas também já é claramente de baixa. Se a gente for ver aqui, primeira região de venda que eu tenho do 60 minutos Ibovespa, 184, 180 até 186 e 300. Depois, 188 e 500 até 189 e 650. Depois, 190 e 580 até 191 e 160. Região aqui interessante que a gente tem, que é a linha de boss do diário do Ibovespa, que ainda não tocou, que tá em cima do dojizinho que a gente marcou, ó, em ciminha. Então é uma região que eu gosto bastante, vou ser bem sincera com vocês. Ou vocês vão me perdoar, eu tô tão cansada de, assim, tô fazendo a quaresma, então eu tô acordando 4 da manhã, tomando muito café, eu acho que eu não tô podendo nem fazer muita coisa ou falar muita coisa, porque eu ando me embananando aí, viu? Brincadeira, mas tô cansada. E olha que tá no 15º dia da quaresma. Mas enfim. Então essa região, 178 mil cravado, é a linha do diário do Ibovespa. Muita atenção aqui. Para passar, assim, se fosse para passar, teria que já abrir um gap de baixa forte aqui na segunda-feira, sinceramente. A gente vai ver o que vai ser o final de semana aí, né? Essa guerra do Irã, tudo que tá acontecendo aí, não sei. Mas um ponto importante é, eu nem olhei aqui o IFNC, vou até olhar junto com vocês, pra gente ver o que tá acontecendo aqui no IFNC. O IFNC também fechou o semanal bem forte, só que ele tá numa região que tá chegando comprador aqui pra nós, né? Aqui, especificamente, essa região inteira aqui é uma região que vai tentar ser defendida, né? Isso aqui é um fair value gap de uma semana. Então aqui é a região compradora. Tô marcando porque o IFNC, né, ele que determina o setor financeiro como um todo, é muito forte. Pelo diário, que a gente consegue refinar aqui já. Não consegui refinar, porque são duas barras amplas para value gap absurdo. Pelo diário, bem interessante seria se ele chegasse até o RSI de 30, que está aqui embaixo. Então, provavelmente ele teria que varar toda essa região, e aí eu só vou, então, não vou nem considerar o toque desse indicador que a gente tem aqui, eu vou estar considerando essa região inteira aqui. Ele poderia até cair mais um pouquinho, uns 2%, e aí sabe o que seria interessante? Ele caindo os 2%, o Ibovespa vai ter caído finalmente os 10% do ano passado que a gente estava esperando. Sacanagem. Aqui tem
7 mais ou menos, é isso, né? Mais uns 3%, que aí dá, ó, cravadinho aqui com uma linha do semanal. Interessante, interessante. Essa região aqui, boa probabilidade dela ser perdida. Não acho que é forte e rápido, assim, mas boa probabilidade, porque o ideal mesmo é que chegue para cá, porque a gente vai ter a confluência do IFNC junto, viu? Bem interessante esse cenário. Mas para day trade, isso aqui é super válido, tá bom? E eu sei que vocês querem saber do day trade primeiro. Então tem essa primeira região até 175,980 e depois aqui, linha do semanal. 172,360, mais ou menos, até 168,540. Indo direto para o índice futuro, que nós temos aqui, nossas regiões já validadas. Cara, eu fiquei desacreditada mesmo, que o mercado não perdeu esse fundo aqui ainda. Isso aqui tem liquidez, viu? E na verdade, agora a gente já tem construção de liquidez dos dois lados. A gente tem desse lado aqui, ó, e desse lado aqui. Pauleira. E aí, eu já deixei marcado uma região aqui que pode ser vendedora logo no início da abertura do pregão. Se abrir aqui, boa probabilidade que ele vai estar consumindo essa liquidez para tentar cair, perder e tocar essa região aqui de baixo. Se ele passar a varada desse primeiro ponto, que é 183,012 até 183,790, a primeira região vendedora forte que nós temos é essa aqui, 184,570 até 185,590. Depois disso, a gente vem 186,940 até 188,600. Vou colocar até a linha de depósito aqui melhor. 188,900. Tá? Segunda região vendedora. Depois a gente vem para 191,040 até 192,160 e depois 193,250 até 194,188. Sim, as regiões estão grandes, infelizmente a velocidade está alta. Um candle de 5 minutos de 500 pontos, cara, tá bem difícil mesmo. Tem que reduzir a mão mesmo. Porque como você reduz a mão com a volatilidade alta, você ainda consegue extrair aquele financeiro que vale a pena, né? Então, essa região aqui, de segunda-feira, deixa eu ver uma coisa aqui. Tudo conflui. Isso aqui é o RSI também, de 5 minutos acima de 70. Vamos ver, hein? Bem interessante essa região logo na abertura. Regiões de compra que eu tenho aqui para baixo, eu tenho esse ponto de 180,830 até 180,360. Isso aqui é a linha de depósito semanal do índice futuro, tá? Depois disso, a gente tem 179,088 até 176,743. E para baixo aqui, somente em 170,760 até 163,380 e para baixo aí a gente vai conversando, tá? O cenário tá bem mais vendedor do que comprador aqui pelo índice futuro, tá bom? Olhando pelo dólar, em contrapartida, nós já vemos o movimento oposto, né? A gente cravou essa máxima aqui, hoje eu tinha essa região daqui também de venda. Agora, o que eu gostaria que o dólar fizesse, tá? Eu gostaria de verdade que ele perdesse essa região para chegar bem aqui, ó, já tá marcado. Vocês viram que eu tô meio zonzinha, né? Não, eu fiz um vídeo do Bitcoin anteriormente e eu fui falar de 2 cenários e deixei só um escrito. O pessoal não entendeu nada. Eu vou até corrigir aqui para vocês que veem os dois mercados, porque aí ficou mais claro. Então, o que eu gostaria? Por ver esse MACD forte desse tanto, eu gostaria muito que ele perdesse isso aqui. Considere isso aqui como endorsement, tá? Para ele tocar essa principal região que eu tenho aqui. E depois ele tocar, e sim ele conseguir ir. Então, isso aqui era uma região que ele tocou agora no final da tarde, até deu trade. Eu acho que eu vou até desconsiderar essa região. E eu vou considerar essa parte aqui só pra vocês, da mínima, tá? Fica melhor. Eu acredito ainda que o dólar tem espaço pra cima, da mesma forma que a gente acredita que o índice tem espaço pra baixo ainda. Só não sei se ele vai conseguir romper isso aqui muito fácil. Tá? Não sei mesmo. Inclusive, eu deixei essa região aqui assinalada, porque a gente viu que funcionou muito como uma defesa do merge do player, olha aqui. Era onde a gente tinha liquidez, aqui a gente fez a manipulação micro e aqui foi a região que inclusive ele tocou, cravou aqui. Por isso que eu falo que as linhas, elas funcionam por um bom tempo, porque você costuma ver os retestes dela. Olha aqui como funciona perfeitamente. Isso aqui já vou tirar que não me interessa, tá? A máxima do dia eu posso até deixar ela aqui, a máxima do dia e a máxima do movimento. E a mínima do dia, ela tá aqui traçada também para vocês. Eu falo que a máxima e mínima do dia, elas costumam ser um grande alvo ou início de uma captura de liquidez para fazer o movimento contrário, tá bom? Então, a primeira região que a gente tem aqui de 5 minutos seria bem interessante, né? A abertura em um pequeno gap no índice futuro e um pequeno gap de baixa no dólar. Em 5,261 até 5,248, primeira região de compra. Segunda região de compra, 5,218,50 até 5,197, mais ou menos. Depois 5,185 até 5,165,50. Região de venda, a gente ainda tem essa daqui, 5,373,50 até 5,420.
Então, essa região aqui, né, 5,462 até 5,502,50, depois 5,532,50 até 5,588,89, né? Que a linha de depósito semanal tá aqui, linha de depósito diário tá aqui. Lembra, em todos os gráficos, em todos os tempos gráficos, a gente tem 3 linhas de depósito do diário, de todos os tempos gráficos, né? Tem 3 modalidades, né? Essa primeira, se avançar aqui e fechar acima o semanal, o diário, no caso, fechou? Não fechou, hein? Que bandido. Essa aqui não conta porque ela desceu pra cá. Ela tava aqui em cima e ela acabou descendo. E ele ainda não fechou acima. Só vai validar o próximo estágio quando o primeiro diário fecha aqui em cima, que aí ele abre espaço para chegar para a próxima linha de depósito do diário, entendeu? É vencendo por níveis, por etapas. Então é isso que eu estou vendo no dólar, tá? Bem bacana. Bem interessante esse movimento. Aqui o diário. O diário tá bem fortinho. Significa que um recuo ele vai ser retestado. Agora vamos falar sobre os cenários lá de fora. E a gente começa com USA 500. O S&P 500, eu tô falando para vocês que eu não tô querendo fazer mais nada nele há um bom tempo. Ele tem muita liquidez aqui em cima, tem muita liquidez embaixo. Eu não quero ficar no meio do tiroteio, tá? Então, ele chegando aqui nessa primeira região, a gente vai pensar em compras em 6685 até 6545. Interessante se o Fear and Greed lá do S&P estiver alinhado. Se a gente for olhar agora ele aqui, como é que ele tá? Ele tá em medo, tá razoável, mas eu gostaria muito que ele chegasse ao extremo medo pra gente poder comprar. Provavelmente, se ele cair lá, ele vai chegar pro extremo medo. Então fica interessante, sim, essas compras por ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bem interessante, ó. Ali ele vai chegar próximo do RSI abaixo de 30. Bem interessante mesmo. Região de compra, região de venda só tem essa aqui, e é uma região um pouco complicada, justamente pela liquidez em cima, né? Mas é uma região que eu vou deixar aqui como ponto de atenção. Vou até pintar já em amarelo, o pessoal não confundir, né? Ponto de atenção. 6958 até 6995,50. 7 mil, mais ou menos, né? Então é isso. Olhando aqui agora o ouro, semana passada a gente cravou a máxima do movimento, deu a venda aí, foi bem bacana, fez o choque, agora tá para os dois lados, né? Eu tenho uma primeira região aqui vendedora bem aqui em cima, mesmo caso do índice futuro. Veja como ele tem liquidez aqui embaixo e liquidez aqui em cima. Então, o ideal é que ele venha até essa região. Eu tenho uma linha de bolsa 60 minutos aqui também, em 5,220 até 5,288, para poder dar a venda, e eu acredito nessa perda dessa mínima aqui, tá bom? Se ele passar dessa região, ele vem aqui fazer o teste da defesa do médio do play em 5,320 até 5,369,50. Acredito ainda que ele realmente tem potencial para perder isso aqui. É isso que eu vejo. Olhando aqui o dólar index, né, o DXY, com toda aquela movimentação, ele acabou segurando a nossa região. Gostaria que no máximo, ele venha até aqui para poder voltar para essa região, ou então ele vai acabar segurando mesmo no que level que ele está formando aqui 300 minutos, tá? Dos 5 horas. Para ir daqui, ele rasgar para cima ainda, tá bom? Olhando pelo diário, a gente ainda tem essa liquidez aqui em cima para ela ser consumida, tá? Ele manipulou embaixo para romper o topo. Vamos ver se ele vai ter força suficiente aí para isso estar acontecendo. Numa correlação inversa, a gente tem o euro-dólar, bem aqui. Euro-dólar que tocou uma região importantíssima do diário, tem a liquidez aqui em cima. Então, se o DXY cair para aquela região em amarelo que nós comentamos, provavelmente é onde o euro-dólar vai tocar aqui na região vendedora. Sempre procure a confluência entre os dois, porque tem um maior índice de acerto na sua operação. Então, se o DXY estiver naquela região em amarelo e o euro-dólar estiver aqui, a região tá top para a gente poder estar fazendo a nossa venda para trazendo o preço para cá, 14809. Caso, num tempo gráfico intermediário, né, num 12 minutos, a gente viu que teve uma inversão de fluxo aqui, ó, quando ele rompeu essa região. E se ele não liquidar essas máximas aqui, eu tenho bastante interesse para fazer um day trade aqui no Forex, tá? Para vir para cá. Mas se ele romper isso aqui, essas regiões estão aniquiladas, estão inválidas. Aniquiladas, não sei nem se existe. Existe, mas não sei se para esse contexto. Então é isso. Se não romper essa máxima aqui, eu quero procurar pelas compras nessas regiões. Se romper a máxima, isso aqui eu vou tirar, esquecer, porque eu vou estar mirando só a venda aqui. Beleza? Belezinha? Passada essa região, a gente tem aqui 17558 até 18226 e depois só lá para cima em 1,19210. E se cair, eu quero que venha para essa região aqui, que é uma região super compradora, aí de 1,14870 até 1,14039.
beleza? E aqui o cenário do Bitcoin, deixa eu explicar para vocês, antes da gente ir. Falei no outro vídeo, mas agora já deixei desenhado para ficar exemplificado, né? Porque eu não vou esquecer e não vou embananar com vocês. O que eu comentei, né? Nós estamos vendidos aqui desde cima, né? Que tocou na nossa região, já desenvolveu mais de 8 vezes o risco, beleza? O alvo dessa venda realmente é perder essa mínima aqui, tá? Mas eu sei que tem o potencial de isso aqui ser uma distribuição. Se for distribuição, isso aqui foi o T, tá? Foi um uptrust. E ainda gostaria, de verdade, para ser a melhor distribuição possível, eu precisava muito que ele tivesse tocado a minha linha do diário aqui, do depósito diário, tá? Para ser uma venda mais forte, para ter a certeza que ele vai perder esse fundo. Então, o que seria o cenário da redistribuição? Fez o T aqui, ele volta para cá, mais ou menos assim. Eu vou fazer o alinhamento da reta aqui, normalmente é alinhado, tá? Então, seria mais ou menos aqui. Então, ele volta para cá para fazer o TED, tocar o diário, e aí sim ele cair, tá bom? Primeiro cenário de redistribuição. E aí, nessa redistribuição, a gente pode até pegar a amplitude da última queda, olha só, a amplitude da última queda foi daqui, ó, do último boss, para cá, no TED aqui, vou considerar se for a máxima, tá? Para fazer 100% do movimento, que dá mais ou menos em 51. Tinha feito alguma coisa diferente. Ah, é porque eu fiz pelo TED. É porque pelo TED, aqui, ó, pelo T, pelo Uptrust, se não tiver o TED, né, não é obrigatório ter o TED, eu gostaria que tivesse, mas se for só o T, ele vem até 49 mil, a projeção do 100%. Se tiver o TED ali, bem na minha linha de diário, aí ele vem cair basicamente dentro desse order block, que é onde tem a linha de depósito mensal aqui. Se não for uma redistribuição, aí eu nem tenho o cenário de UT e nem o TED, Aí eu tenho que isso aqui é o A, tá? E aí depois do A, a única coisa que eu tenho que buscar é o meu spring, que ele vem reto para cá, toca no meu spring, volta para dentro, faz um reteste, posso até comprar no reteste aqui e ir embora, tá? Então esse é o cenário da acumulação de fundo, beleza? Eu não sei ainda o que ele vai fazer, eu não sei. Eu sei o básico, que é o quê? Manipulou topo, quer perder fundo. Ponto final. Eu trago alguns conceitos de Wyckoff, por mais que eu sei que confunda os amigos, só para vocês verem que tem um contexto por trás, tá? Mas se tiver complicado, nem liga para isso aqui. Manipulou topo, quer perder fundo. Manipulou fundo, quer perder topo, né? Quer ganhar topo, no caso, tá? Então, é esses os dois cenários que você tem que estar em vista para isso tudo acontecer. O que tem um ponto muito positivo para que, de fato, isso aqui perca o fundo, né? É o próprio Fear and Greed do Bitcoin. Olha só. É que agora ele já caiu, né? Já fechou às 9, aí por isso que ele atualizou. O de ontem, o Fear and Greed de ontem, tava aqui, ó, de 5 de março, né? De ontem. Fechou em 22. Eu falei, cara, 22, mais ou menos aqui, ó. Gente, esse povo é muito emocionado. Sobe um pouco, eles já ficam muito emocionados. E aí é aquela questão, né? De você estar aliviando o termômetro, porque vão vir novas quedas. E quando vier novas quedas, aí ele vai abaixar bastante de novo. Chegando, se perder aquele fundo, cara, ele vem chegar novamente a 5, quiçá até 3. Só para passar de 0, né? Que é impossível passar de 0. Mas esses são os cenários que eu tô desenhando. Se isso aqui for uma distribuição, uma redistribuição no caso, e tiver o TED mesmo, ou talvez até um reteste somente até essa região, essa aqui é a única região que eu vejo que pode estar comprando. Aqui, bem verdade, ele parou em cima desse order block, tinha uma linha de boss nossa aqui, mas eu acho que aqui ele só pode estar fazendo uma liquidez de fundo duplo aqui, ó, bem aqui, para ele vir para essa última região. Ele já chegou no RSI abaixo de 30, de 60 minutos abaixo de 30, é um ponto positivo para essa compra. Mas, assim, se fosse ter que tomar um lado, né? Eu tô tomando o do vendedor justamente porque eu tô favorecida pelo diário. Então, só vou ficar mais tranquila com alguma compra se ele romper essa linha do diário e ele voltar para a tendência. E aí eu fico mais tranquila, né? Ainda mais com esse termômetro que bateu de 22, né? Como é que eu posso estar buscando por alguma compra aqui em cima, né? Eu sei que muita gente ficou até muito animada porque fez muita montagem de posição e até ficou acima do preço médio que a gente estava. Mas, se a gente quer comprar barato, a gente tem que torcer para que caia ainda um pouco mais para a gente poder comprar e melhorar mais ainda o nosso preço médio, certo? Região vendedora, então, é essa daqui que a gente tem, de 73.920 até 78.220. E depois, 82.670 até 84.850. O Spring tá aqui,
que eu gostaria que acontecesse, ou se não for o Spring, se for a redistribuição, ele completar os 100%, ele vai passar aqui do mensal, mas não significa que eu não posso estar fazendo um day trade no toque da linha do DBOS, tá? Toque da linha do DBOS. É de risco, altíssimo risco. Mas eu gosto desse tipo de trade. Beleza? Então agora é isso. Um excelente final de semana para vocês. Excelente final de semana em família. Lembrando que se você quiser entender mais desse operacional, de tudo que eu tô falando, entra na comunidade. Lá na comunidade você consegue ver todos os ativos em tempo, no tempo diário. Você manda lá, a gente já faz análise, já coloca a região de compra, de venda, o que a gente está pensando, e manda diariamente os ativos que a gente vai trabalhar, tá? Além disso, o Clinton ainda consegue mandar os balanços de empresa da parte fundamentalista se você quer procurar por alguma ação para poder encarteirar. Combinado? Lembrando que, pessoal da comunidade, dia 9 de março, segunda-feira, a gente tem um compromisso com vocês, porque a gente vai fazer o lançamento da nossa mentoria de acompanhamento ao vivo, com 2 aulas durante 8 semanas, 2 aulas por semana, ao vivo durante 8 semanas. Você da comunidade que quer participar da mentoria, seja muito bem-vindo. Nos vemos no dia 9. Um grande beijo para todos vocês, até mais.